Glória a Deus, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra. Que Deus desde já possa estar abençoando a sua vida e também, claro, a minha vida. Que todos nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. E a nossa meditação está aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1, que diz: E aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque o seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha só, Deus pediu a Abraão que Abraão pudesse trazer a ele um grande sacrifício. E nós sabemos, conforme o texto bíblico, esse grande sacrifício que Deus pediu a Abraão era nada mais, nada menos que o seu próprio filho Isaque. E nós sabemos que Isaque era o filho da promessa. Isaque foi aquele que Abraão e Sara aguardaram por anos e oraram, esperaram no Senhor, que na velhice, quando o Senhor os visitou, disse que ela teria um filho do seu senhor Abraão. E ela riu, e o Senhor ainda repreendeu: porque está rindo? Porventura existe algo impossível para o Senhor? E no tempo determinado da palavra do Senhor, na vida do homem, se cumprindo, Isaque nasceu. E o tempo se passou. Abraão continuou servindo ao Senhor como você serve, como eu o sirvo. Mas chegou um tempo na vida de Abraão que Deus voltou sobre a vida de Abraão e visitou Abraão. E Deus fez um pedido a Abraão. Como Deus também, muitas vezes, Ele faz pedidos para você. Deus faz pedidos para mim. Porque Deus, Ele precisa de nós. Deus, muitas vezes, Ele precisa que nós se colocamos à disposição dEle. Deus, muitas vezes, Ele nos pede algo para ver se nós estamos à disposição dEle. Não que Ele seja dependente de nós, mas Ele quer saber se nós estamos na dependência dEle. E agora Ele visitando Abraão, Ele pediu seu único filho. E Abraão, então, ele preparou tudo para fazer o holocausto, para levar o menino, para o sacrificar, para apresentar diante do Senhor e sacrificá-lo e fazer a oferenda. Só que, quando ele estava subindo, faltava o cordeiro. Mas mesmo assim, ele subiu com seu filho. E o texto diz que ele subiu com Isaque, o seu filho, no verso 3, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus o dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão ao seu moço: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. Olha que palavra de fé, olha que palavra abençoada que Abraão dá aqui. Ele diz: vocês, meus servos, fiquem aqui, eu e o menino, eu e o moço, eu e meu filho Isaque, nós vamos ali à frente, nós vamos adorar ao Senhor e nós vamos voltar. Isso ele falou pela fé. Isso só podemos falar pela fé, porque aos olhos humanos ele estava indo para sacrificar o seu filho, imolar o seu filho, e seu filho iria morrer. O seu filho amado iria ser morto, ficaria lá no alto do monte Moriá. Ali ficaria aquilo que ele sempre quis, o que ele tanto pediu toda a sua vida, e Deus o atendeu.
Ele poderia ter murmurado, ele poderia ter reclamado, mas a Bíblia diz que Deus não gosta de murmuradores. Deus abomina os murmuradores. E Abraão, ele não murmurou, Abraão não reclamou, ele se levantou logo de prontidão de madrugada e foi pela fé. Ele foi confiando no Senhor, que Deus iria prover para ele, para si, o cordeiro. Ele preparou tudo para o holocausto, subiu com o menino, subiu com seus 2 moços e foram. E chegou, ele viu de longe o lugar e falou para os seus servos: fique aqui que eu e o menino nós vamos adorar, mas nós vamos voltar. Sabe o que eu aprendo aqui? Palavras de fé. Mesmo que as pessoas ao nosso redor, eles vejam as circunstâncias, estão dizendo que não vai dar certo, que as coisas não vão acontecer, que você está louca, que você está louco. Mas não, você não está louca, você não está louco. Você está agindo pela fé. E a fé, aos olhos do homem natural, ao homem carnal, parece loucura. Mas aos olhos de Deus, aos olhos do Criador, alegra o coração do Pai. Ele disse: eu e o menino nós vamos adorar e voltaremos. Sabe o que eu aprendo? Que quando nós vamos adorar o Senhor, nós vamos voltar com a resposta. Quando nós vamos adorar, quando nós entramos na presença de Deus e adoramos e o louvamos, porque Ele é digno de toda adoração, de toda glória, de toda honra, de todo louvor, Deus proverá para si o cordeiro. O que você precisa hoje? Qual é a sua necessidade? O que tem apertado o seu coração, meu irmão? O que tem apertado o seu coração, minha irmã? Eu venho aqui te dizer no nome de Jesus: Deus pode prover para si o cordeiro. E você vai voltar adorando junto com o seu moço, junto com a sua família. Você vai voltar louvando e jubilando diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque você confiou no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Abraão, ele não se abalou, porque ele sabia que aquele mesmo Deus que pediu o seu filho, ele poderia prover para si o cordeiro, porque foi o mesmo Deus que proveu para ele um filho na sua velhice. Quando a fé dele foi provada, ele se apresentou diante de Deus como um obreiro que não tem de que se vergonhar e foi aprovado. E por isso ele é chamado Pai da fé. Tenha fé, minha irmã. Tenha fé, meu irmão. Acredite no Senhor, acredite nessa palavra, não desista das promessas, não desista da palavra de Deus, não desista do Senhor. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus proverá para si o cordeiro. Você vai subir adorando e louvando e voltará com a sua resposta. Deus vai te abençoar sim. Mesmo que as circunstâncias digam que não, Ele vai te abençoar. Somente confie no Senhor, somente deseje no Senhor que você vencerá. Deseje no Senhor vencer, deseje seu coração viver nesta fé, deseje viver diante de Deus com integridade. Confie no Senhor, espere nele. E o mais Ele fará por ti. Ele adorou, ele e o menino adoraram, e depois eles desceram jubilando, eles desceram se alegrando, porque Deus proveu para eles o cordeiro, e eles tiveram uma nova experiência com o Senhor, com o Criador, o seu filho, que já era um homem feito. Mais uma vez ele teve a experiência do Deus que o seu pai Abraão servia. E assim Isaac se tornou um grande homem de fé. A sua fé também aumentou junto com a fé do seu pai. E se tornaram uma nação forte, fortificada na fé e no poder de Deus no Senhor. Assim também será a sua família. Assim também será a sua casa. Somente creia no Senhor. Viva essa fé e Deus proverá o cordeiro. Não se esqueça, Ele é contigo. Paz seja convosco. Amém.